noite a todos, paz do Senhor. Podem tomar os seus lugares, amém? Sempre muito honrado, muito feliz de estar aqui e tendo a honra, não é, de falar a Rank, falar essa rede apostólica. Me incumbe esse grande desafio de manter todo mundo acordado depois do almoço, amém? Aleluia! Mas eu creio que Deus vai falar conosco nessa tarde, eu acredito nisso, amém? Tardou o noivo. Jesus não veio em 23 de setembro. Estamos nós aqui, amém? Aleluia. Mas Ele voltará, amém, amados? Como está o teu coração na expectativa da volta de Jesus? Um dos textos que tem de alguma forma me tocado bastante o coração é o texto lá de Mateus, quando os discípulos de Jesus ficam angustiados porque Jesus minutos atrás tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra lá do templo. Então aquilo que para os discípulos era a coisa mais estável que existia no mundo, o templo, eles quando crianças, jovens, adultos, todos os anos subiam 3 vezes, não é? Lá para o templo. E o templo estava sempre lá, aquelas colunas, aqueles, não é? Capitéis, aquele lugar suntuoso. Estava sempre lá. E Jesus um dia disse que não ficaria pedra sobre pedra. Quando Jesus fala isso, eles descem ali o Vale do Quidron, sobem o Monte das Oliveiras, e imediatamente eles perguntam: mestre, quando que isso vai acontecer? Quais os sinais da tua volta, da tua vinda, não é? E do fim dos tempos? Eles começam a fazer um monte de perguntas para Jesus, e a partir daí Jesus começa a responder a eles, e essas respostas se transformam, não é, em palavras proféticas de Jesus, relatadas a nós pelos evangelhos de Mateus e de Lucas principalmente. Mas eu queria me ater àquele momento em que Jesus diz assim: pela iniquidade se multiplicar, o amor de quase todos esfriará. Queria me ater a isso. Quase todos, eu pensando numa porcentagem, deve ser no mínimo uns 80%, amém? Quase todos, acima de 80%. O amor de quase todos esfriará. No mesmo texto, Jesus diz que o evangelho do reino será pregado em toda a terra, e então virá o fim. As minhas contas para isso, que enquanto o amor de quase todos esfriará, vai ter um grupo de pessoas queimando por Jesus. Queimando por Jesus. E esse grupo de pessoas, pequeno talvez em relação a quase todos que vão ter o seu amor esfriado, esse pessoal vai tocar fogo no mundo. E eu quero falar para 20% do grupo que está aqui hoje. Espero que não, amém? Espero que possa falar o coração de todos. Mas que se o seu coração estiver queimando por Jesus, amém? Coisas que você jamais imaginou ainda vão acontecer na sua vida, amém? Os que me conhecem um pouco a minha história. Eu sou filho e neto de pastores. Eu não conhecia Deus, eu só conhecia as histórias da Bíblia. Descobri por experiência própria que filho de pastor não vai para o céu, só vai para o céu filho de Deus. E quando pude dizer para o meu pai, não vou, quando eu tinha condições de dizer isso para ele, eu disse e parei de ir na igreja e fiquei 13 anos longe. Tinha princípios que tinham sido semeados no meu coração da palavra de Deus. Eu tinha lido a Bíblia com 8 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Cresci numa família com princípios de Deus, mas eu estava no mundo, não é? Eu sempre fui um líder, eu nunca tive problema com más companhias, eu era má companhia. Eu ia fazer bobagem, as pessoas me seguiam fazendo bobagem, não é? E aí conheci a minha esposa Carla, a gente casou. Eu tinha um hábito, nos últimos anos, antes do casamento, de sempre fazer uma agenda, não é? Começou em papel, aí foi para uma eletrônica colorida. E essa que eu vou contar agora é uma eletrônica colorida. Então eu coloquei lá no final de 95, eu casei em 96, tudo que eu queria que acontecesse. 96 era o ano do nosso casamento, então
A gente planejava, o apartamento estava para ser entregue, os móveis, planejávamos a lua de mel, planejávamos a festa, todos os detalhes, né, que envolvem um casamento. Então eu coloquei tudo que eu esperava que acontecesse em 96, eu coloquei nessa agenda. E curioso que a primeira coisa que eu coloquei na agenda foi que eu queria voltar para a igreja. Na minha maneira de ver as coisas, eu nem pensava em relacionamento com Deus. Para mim, fazer parte de uma igreja, vir numa igreja, para mim já era o suficiente para eu estar bem com Deus, não é? Então eu coloquei essa frase. A primeira daquela agenda foi: eu quero voltar para a igreja. Depois coloquei todas as outras coisas. E tico por tico, tudo que eu coloquei naquela agenda se cumpriu. Tudo. A lua de mel que nós sonhamos, lugar maravilhoso, sabe, uma festa maravilhosa. Eu tinha na época, estava cursando, obrigado querida, estava cursando direito e tinha uma empresa de terceirização de recursos humanos. As coisas estavam indo bem, estava progredindo, não é? Havia algumas pessoas ali na cidade. Eu morava numa cidade da Grande São Paulo, chamada Taboão da Serra. Algumas pessoas queriam me envolver na política, então eu estava do jeito que o diabo gosta, estava indo de vento em popa para o inferno. E aí, naquela virada de ano, de agora 96 para 97, casei em setembro, 21 de setembro, e aí o ano ganho, tudo bem. Fomos passar alguns dias num estado e numa cidade que eu conhecia bastante, que eu amava muito nesse estado, que é o Espírito Santo. O meu avô plantou muitas igrejas e eu desde criança ia muito para lá. Quase todas as minhas férias de adolescência e até a fase quase adulta, nós íamos para Guarapari, ali no Espírito Santo, passar férias lá. Então conhecia bem e eu tinha vontade de mostrar esse lugar que era importante para mim e para minha esposa, agora para Carla. E pegamos aí uns 10 dias no final do ano. E aí um belo dia, acho que devia ser isso, uns 28, 29 de dezembro, estava sentado na praia, lá em Vitória do Espírito Santo. Você acha que vai rolar alguma coisa aí? Não. Estávamos sentados na praia e eu falando com a Carla sobre a pretensão que eu tinha de, voltando para casa, me filiar a um partido político. Ia me filiar ao PSDB. E aí, conversando com ela lá, e aí teve uma hora que eu falei: puxa vida, Carla, você vê, tudo que a gente queria aconteceu nesse ano, tudo. Foi um ano maravilhoso. Eu falei: sabe, Carla, a única coisa que não aconteceu dos meus planos era eu voltar para a igreja. Puxa, todos os anos, desde criança, o meu pai, né, ele vai passar a virada do ano na igreja, coisa que é uma coisa de louco, né? Passar dentro de uma igreja uma virada de ano, e não passar pulando 7 ondinhas. Coisa de louco, né? Aí eu falei isso para Carla. Falei: puxa, eu lembro que quando criança eu ficava esperando que o meu pastor nos abençoasse enquanto cantavam lá uma música que todo ano era a mesma música, e para mim era uma música belíssima que falava justamente da virada do ano. Então eu achava que se eu escutasse aquela música e se o meu pastor nos abençoasse, o ano seria bom. Então eu estou contando essas coisas todas para Carla. Ela disse assim: Paulo, o que você acha da gente voltar para São Paulo e a gente passar a virada do ano com o seu pai lá na igreja? Eu casei com a mulher certa, não é possível. Aleluia. Foi sério, Carla. Entendam, a gente ia só voltar para São Paulo na segunda-feira, não é? Tinha mais alguns dias lá. E a gente estava com o carro alugado, a gente passou no hotel, pegamos as coisas, fechamos a conta, devolvemos o carro, fomos para o aeroporto, pegamos o avião, chegamos em São Paulo e eu quase matei meu pai antes da hora, com o susto que ele tomou de ver a gente na igreja. Uma igreja bem tradicional lá do bairro do Ipiranga, uma igreja que tem um relógio. Quem já foi no monumento já viu. Muitos acham que até é uma igreja católica, mas é uma Assembleia de Deus no estilo gótico, não é? O nosso pastor tinha origem paranaense, origem alemã. Então uma igreja de uma estrutura muito bonita. Eu sei que eu cheguei lá e eu conheci o meu pastor, amém? Eu sabia que todos os anos, na virada do ano, ele sempre dava oportunidade para alguém dar testemunhos. Eu estava com a minha agendinha no bolso, e na hora que ele foi falar, eu já levantei a mão, ele me chamou. E aí eu contei para aquela congregação que eu estou contando para vocês. Eu me virei para o meu pastor e disse, ele chamava Alfredo Reikdal. Eu falei assim: pastor Alfredo, eu queria pedir perdão a Deus, eu queria pedir perdão ao Senhor como pastor da minha vida, não é?
porque eu estou muito longe de Deus. Eu me desviei, fiz coisas horríveis, não é? E eu quero voltar para Jesus. Aí o meu pastor me abençoou, liberou perdão sobre a minha vida. Eu e a minha esposa não conseguimos congregar ali, porque infelizmente ainda havia situações de usos e costumes que talvez me afastou muito do Evangelho. Então eu não queria colocar um jugo sobre a minha esposa que eu não suportei sobre a minha vida. Mas de coração, é como se aquele dia fosse um marco na minha vida. Amém? Foi o momento em que eu comecei a voltar para Jesus. 4 meses depois eu conheci o pastor Abel. Fui num culto, num domingo à noite, levar um amigo meu que tinha problema com drogas numa igreja. E naquele dia eu tive uma visão de Jesus, não é? Uma mulher pregava, ela pregava lá no texto de João capítulo 15, mais ou menos assim: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você, não é? E escolhi você para que você vá e você dê fruto e o teu fruto permaneça. Naquela noite eu chorava tanto, não é? Porque eu levei o meu amigo para que Deus pudesse tocá-lo de alguma forma. Mas as palavras daquela mulher entravam como que espadas no meu coração. Eu até me desviava, porque alguém contou minha vida para essa mulher. E era Jesus, não é? E aí no final da noite estavam cantando uma música, e uma pastora, hoje ela já dorme no Senhor, bem alta, uma alemã, uns olhões azuis assim. Ela pôs a mão no meu ombro e ela começou a falar de Jesus para mim. E de repente os olhos azuis dela viraram 2 bolas de fogo. E eu não consigo explicar isso em palavras, mas nessa noite, quando eu cheguei em casa, eu cheguei transformado. Eu me converti num minuto, num segundo, quando os meus olhos cruzaram com os olhos de Jesus, não é? Então, esse processo de conversão começou ali, em Vitória do Espírito Santo, amém? Aconteceu há 21 anos atrás, na minha vida. E eu posso dizer com muita certeza, foram os 21 melhores anos da minha história. Eu completo 50 anos agora, em junho do próximo ano, mas esse foi o período mais lindo de toda a minha vida. De muitos desafios, muitas lutas, mas o período mais lindo. Se você puder me acompanhar na leitura bíblica, acho que eu vou ter alguns textos para ler contigo, mas eu queria, tendo por ilustração isso que me aconteceu, eu queria ler algumas coisas com você. O primeiro texto é Gênesis capítulo 28. Eu vou ler desde o versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Pergunta para você: Jacó não cria em Deus? Se eu for, e tudo que eu estou te pedindo acontecer, e o Senhor me trouxer de volta para cá, rico e são e salvo, então o Senhor será o meu Deus? Quer dizer que Deus não era Deus de Jacó? Estou te fazendo uma pergunta. Deus não era o Deus de Jacó? Ele tinha acabado de ter um sonho, e tinha acabado de ter uma visão, não é, de anjos que subiam e desciam de uma escada. Ele levanta desse sonho, ele levanta uma pedra, ele exclama que, meu Deus, essa é a porta dos céus, essa é a casa de Deus. Ele unge uma pedra e diz que um dia aqui será a casa de Deus.
E aí depois de todas essas coisas, ele diz: se essas coisas acontecerem, então o Senhor será o meu Deus. Quer dizer que Deus não era o Deus de Jacó e depois virou o Deus de Jacó? Era ou não era? Ele era o Deus de Jacó ou não era? Vamos lá, votação. Ele era o Deus de Jacó? Quantos concordam com isso? Levantei a mão. Então, Deus não era o Deus de Jacó. Então ele se tornaria o Deus de Jacó? Então, essas coisas são difíceis de entender. Como é muito difícil de entender a nossa posição com Deus. Quando a gente levanta a mão um dia, diz que quer servir a Jesus Cristo, e a gente passa por um trabalho talvez de um discipulado, não sei que nome se dá, e aí depois você é batizado nas águas, e depois você faz parte de um grupo, depois de um ministério. Alguns, não é, se reconhecem talento nessas pessoas, elas são alçadas ao ministério, recebem unção. Mas é curioso que a Bíblia fala de pessoas como Jacó, não é, que falavam com Deus, Deus falava com eles, coisas extraordinárias. Mas o Jacó, o exemplo do Jacó é esse, não é? Ele faz uma negociata com Deus: se então o Senhor será o meu Deus. Um outro caso semelhante a esse, não é? É a questão do profeta Elias. Amém? Elias já veio? Estou te perguntando, Elias já veio? Mas ele voltará, amém? O Antigo Testamento termina com essa promessa. Vamos ler alguns textos sobre isso. Em Malaquias 4, 5 e 6, a palavra de Deus encerra o Antigo Testamento com essa profecia, com essa promessa: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém, amados? Elias virá então, é uma profecia, não é? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes do juízo final, o Elias terá que vir, amém? Mas leia comigo o que Jesus fala em Mateus capítulo 11. O apóstolo Arles citou esse texto hoje. Mateus capítulo 11, eu vou ler o finalzinho, lá no versículo 14. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus, olhando para João Batista, Jesus diz que João Batista era o Elias que haveria de vir. Amém, amados? Aleluia! Deus era Deus do Jacó ou não era? O Elias veio ou Elias voltará? Quem acredita na palavra de Jesus? Está escrito que Jesus disse que o Elias veio, então ele não voltará. Jesus disse que ele veio. Está escrito aí também na sua Bíblia em Mateus? Está escrito. Jesus falou que ele veio. Ele veio ou ele voltará? Jesus disse que ele era o Elias que haveria de vir. Agora, fizeram uma entrevista com João Batista, amém? O que o João Batista diz a respeito disso? Leia comigo. João 1, 19 a 23. És tu Elias? Não, não sou. João 1, 19 a 23. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram.
que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta a Isaías. Jesus mentiu? Mas Jesus não disse que ele era o Elias? Mas perguntaram para o João Batista: você é o Elias? Ele falou: não, não sou. Jacó, amém, servia a Deus. Deus era o Deus de Jacó ou não era? Mas ele falou que não era. Se o Senhor, então será o meu Deus. Eu não sei quanto tempo você está servindo a Jesus Cristo. Eu não sei quanto tempo faz que você entregou sua vida para Ele. Quando eu tive essa experiência lá que eu te contei na igreja do pastor Abel, 4 semanas depois, primeiro eu cheguei na noite, naquela noite em casa, e eu contei tudo que tinha acontecido comigo, e a Carla disse assim para mim: só me faltava você virar crente agora. 4 semanas depois, ela estava lá na igreja e levantou a mãozinha dela para entregar a vida dela para Jesus também, e Deus pegou ela também. O pastor Abel, um pastor que, para a glória de Jesus, o meu pastor, ainda frequenta a nossa igreja, amém? A gente faz coisas juntos, ligo para ele, me aconselho com ele. É uma pessoa muito querida na minha vida. Ele tinha um entendimento que era muito importante que as pessoas se sentissem úteis na igreja. E logo que eu fui para lá, eles me colocaram na mesa do som da igreja. O apóstolo Paulo de Pieri me conhece bem, sabe que eu não entendo lhufas de som, só sei quando está alto e quando está baixo. Mas me colocaram lá, e tinha lá na época um rapaz que era deficiente visual que cuidava do som da igreja. Então, e naquela época gravava todos os cultos em fita cassete, e todo culto eu esquecia de virar a droga da fita cassete, e o William tinha que me cutucar, falou: Paulinho, vira a fita, todo culto. Eu jejuei para lembrar que tinha que virar a fita, mas mesmo assim eu esquecia. E aí eu não lembro de muita coisa de som. Uma coisa que eu aprendi, isso eu nunca esqueço, é que o retorno está sempre ruim, não é verdade? A única coisa que eu sabia era isso, que o retorno estava ruim. E aí as pessoas às vezes estavam adorando e faziam assim para mim, que era para dar mais retorno para eles. E eu falava na mesa do som: é verdade, para Ele toda a glória. E eu fechava os olhos e eu chorava atrás da mesa do som. Entenda, a mesa do som era tudo na minha vida. Eu tinha traído a Deus, eu estava no mundo, e o meu pastor me deu a honra de cuidar da mesa do som, pois eu abri a igreja. Nosso culto era às 18 horas no domingo, então eu chegava às 4 horas da tarde. A Carla vinha com o carro dela trazendo pessoas, eu vinha mais cedo, porque eu abria a igreja, eu ligava a mesa do som, eu colocava uma música, de adoração, para preparar o ambiente. Aí eu arrumava as cadeiras e ungia cada cadeira, amém? E eu orava pedindo: Deus, a pessoa que sentar nesse lugar, que seja tocada pelo Senhor, que seja liberta se está presa. Então eu olhava se as cadeiras estavam retinhas. Aquelas cadeiras eram tudo que eu tinha na minha vida, não é? E aí, depois que terminava isso, eu ia para a mesa do som. Eu atrapalhava todo o culto. E a mulher do pastor era brava, e eu sabia que ela brigava com ele por causa disso, tadinho. E aí, um dia ele veio com todo jeito. Você conhece pastor, sim ou não? Você conhece. Ele veio com todo carinho, com todo jeito. Paulinho, sabe o que é? Eu vejo, sabe, o chamado na sua vida para evangelizar e tal. Às vezes eu te sinto meio preso na mesa do som. Eu estava aprendendo na igreja na mesa do som. O que você acha de você trabalhar conosco na portaria da igreja? Recebendo as pessoas, eu falei: pastor, glória a Jesus. Gente, foi uma libertação para mim. O problema é que eu amo adoração, eu sempre tive prazer, não é? Sabe aquela música que diz assim, que nós estamos nos átrios do Senhor? Eu chorava quando escutava aquela música. E lá na igreja onde a gente congregava, era dentro de um condomínio. Então tinha um portão que dava acesso ao condomínio, que ficava longe do lugar da congregação. Então durante 2 anos eu não participei do louvor na igreja, porque eu ficava lá na porta da igreja, não é? Recebendo as pessoas. Mas eu era tão feliz nesse tempo, porque aquele portão virou tudo que eu tinha na minha vida. Todos estão aqui?
Eu lembro de tantas histórias ali, né? Uma vez passou um homem de barba, parecia o Papai Noel. Eu falei para ele assim: Jesus te ama. Ele olhou para mim e falou assim: filho do diabo. Eu falei: Jesus te ama, filho do diabo. Jesus te ama, filho do diabo. Jesus te ama. Gente, ele dobrou a esquina lá: filho do diabo. Eu: Jesus te ama. Se eu perdesse para aquele cara, eu ia ganhar de quem? Amém, irmãos? Ganhei. Aleluia. Aleluia. Nessa época eu já estava melhorando, e o pastor Abel me confiou a livraria da igreja. Aleluia. E estava indo bem os negócios lá. Só que um dia eu tinha um hábito de sempre evangelizar, não é? Antes do culto. Então nessa época eu ainda chegava cedo, e aí eu pegava folhetos que tinha lá, ia com um grupo de pessoas no entorno. A nossa igreja era na Boca do Lixo, ali no centro de São Paulo. Então eu pegava as pessoas e a gente ia evangelizar em volta, ali no entorno da igreja. E aí um dia eu estava com essas pessoas, quando eu dou a última volta para voltar para a nossa rua, que chama Rego Freitas, bem no coração de São Paulo, na Boca do Lixo, eu vi uma procissão, não sei o que era aquilo, não é? Um carro alegórico gigante, e a Marta Suplicy em cima do carro alegórico. Eu falei: o que é isso? Era a primeira marcha gay de São Paulo. Todos comigo? Eles passaram na minha portaria. Quem era a autoridade naquele portão era eu. Eles passaram no lugar errado, amém? Gente, quando eu percebi, eu lembrei que ia ter a tal da marcha gay. Eu deixei todo mundo, eu saí correndo para o meu posto. Amados, eu fui lá na livraria que eu cuidava e eu saqueei a livraria. Saqueei todas as Bíblias, Novos Testamentos, livreto, foi tudo. Eu peguei tudo, levei para a porta da igreja. Falei: o que você vai fazer? Fica vendo. Gente, eu acabei com todas as Bíblias, Novo Testamento. Vai passar aqui na portaria, vai tomar chumbo, amém? Nenhum rejeitou, nenhum me ofendeu, nenhum foi violento. Eu dizia: Jesus te ama, você é precioso para Deus. E semeei o que eu tinha, amém, amados? Bendito e engrandecido é o nome de Jesus. Quis aquela portaria, era tudo que eu tinha na minha vida. Tudo, amém? E quando meu pastor me convidou para pregar pela primeira vez, gente, foi demais, não é? Mas eu preguei para o espelho, preguei para a Carla, preguei para mim mesmo, mas preguei. Que temor. Num culto de virada de ano, eu tive a honra de pregar, virada de ano não, assim, perto de dezembro, perto do Natal, eu tive a honra de pregar lá na igreja, e o meu pai natural, não é? Ele estava presente. Aí no meio da pregação eu falei uma bobagem. Eu falei: ai Jesus, soltei aquela, né? Errei alguma coisa em português, mas feio. E aí depois eu falei assim: e aí, paizão, como é que foi? Eu falei: ah, filho, foi uma bênção, glória a Deus. Eu falei: pai, o senhor viu aquela hora? Eu falei aquela coisa errada. Eu falei: não, filho, isso acontece. E ó, você também falou isso. Coisa de pai e filho, amém? Coisa de amor. Essas coisas acontecem, mas cuidado com isso. Todos aqui, irmãos? Aleluia. Para mim, aquilo era tudo que eu tinha. Olha que bobagem que eu fiz. A gente estava perto de uma Páscoa lá, e acho que o apóstolo Ares deve lembrar. Eu sei que ele não estava, mas ele lembra dessa época. Teve uma operação chamada Operação Éfeso, que foram pessoas de vários lugares do mundo lá para Éfeso falar durante 4 horas: grande é Jesus Cristo de Nazaré. Onde a Bíblia diz que fizeram por 2 horas exaltação a Diana. Então foram lá, o Nicolau estava nesse dia lá. E amados, isso daí foi perto de uma Páscoa, e o pastor Abel me deu a chance de pregar perto da Páscoa. Gente, todo mundo com ovo de Páscoa comprado na igreja, a mulher do pastor vendendo ovo de Páscoa que ela fazia. Mas olha, eu bati no coelho, eu bati no ovo, eu bati todo mundo. Acabei com a Páscoa da igreja aquele dia. Jesus amado, quando terminou a pregação, eu não falo isso, mas o pastor Abel perguntou, ele pegava o microfone e perguntava para as pessoas: você entendeu alguma coisa? 1 ano de gancho, 1 ano. Volta para o portão que é o teu lugar. 1 ano de gancho sem pregar. Acabei com a Páscoa da igreja.
Mas Deus é fiel, amém, irmãos? Algum tempo depois, eu fui para Israel pela primeira vez, fui em 99. É engraçado, né, que eu tenho amigos, o profeta Roberto de Ribeirão Preto, a Berta, a pastora Berta, eles também se converteram a Jesus ali. E a gente ainda é muito amigo hoje eu sou pai ministerial deles. E a gente lembra desses dias e fala, meu Deus, foram 3 anos e meio, que parecem que foram 30 anos, de tanta experiência e unção que nós tivemos com Deus ali. Quando eu e a Carla voltamos de Israel, ficou muito claro no nosso coração que a gente precisava trabalhar alcançando os judeus, que era naquele momento claro, que era aquilo que Deus tinha para a minha vida. Me permita contar mais essa história. Eu em 98, junho, fiz 30 anos. E eu, com esse casal que eu acabei de citar, e mais alguns, nós fomos para Campos do Jordão, passar lá um final de semana prolongado. E no dia 13 de junho, que é o meu aniversário, eu liguei para o meu pai, que eu queria que ele me abençoasse. Era o primeiro aniversário que eu passava longe do meu pai. Eu liguei para ele, meu pai tinha um hábito, né, de abençoar as pessoas com textos da Bíblia. E nesse dia o meu pai, ele falou assim, filho, eu tenho um presente para você, que é o texto de Romanos, capítulo 11, amém? Do versículo 33 ao 36. Eu não podia imaginar, amém? Eu não sabia que eram com 30 anos que os sacerdotes iniciavam o serviço sacerdotal. Eu não sabia disso. Eu não podia ter ideias do quanto eu seria marcado naquele momento com essa palavra que o meu pai liberava sobre mim. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem deu a Deus para que ele tenha que restituir? Não, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados, eu recebi essa palavra, já tinha lido, mas eu não tinha compreensão, amém? Que essa palavra, o apóstolo Paulo na verdade canta, isso é um cântico, quando ele percebe que Deus tem misericórdia de nós não judeus, para que os judeus ficassem enciumados, e enciumados buscassem a Deus de novo com mais força, com mais kavaná, e a partir daí eles também fossem alcançados pela misericórdia de Deus. E aí o apóstolo Paulo declara para que todos fossem encerrados debaixo de misericórdia. Quando ele entende isso que Deus faz, dos caminhos, dos juízos do Senhor, que são inescrutáveis, né, que estão muito acima da nossa compreensão, quando ele percebe o que Deus faz, ele canta. Amém? E essa palavra foi a palavra que meu pai liberou sobre a minha vida. 13 de junho de 98, 30 anos, eu fui marcado com essa palavra. No dia seguinte, eu estou voltando de Campos do Jordão, o pastor Abel me liga, Paulinho, você estava indo para o culto? Foi claro. Semana retrasada eu falei com ele, e a gente deu risada, porque eu lembro as 3 vezes em 3 anos e meio que eu faltei no culto de domingo. Amém, amados? Porque aquilo que Deus estava fazendo conosco naquele tempo era tão extraordinário, que não dava para perder um dia, não dava para perder meia hora de palavra, amém? E aí, irmãos, eu falei, não, pastor, estou chegando na igreja. Aí ele disse, é porque vai vir hoje à noite aqui um judeu que crê em Jesus, e ele vai pregar. Eu queria que você estivesse aqui. Pois nessa noite, apareceu lá na nossa igreja uma judia descendente de Arão. Eles são chamados de Kohanim, sacerdotes. Uma judia senhora já chamada Lori Savoia. E essa mulher me foi apresentada, eu não tenho explicação, mas essa mulher me amou. Amém? Me amou. E através dessa mulher eu conheci muitas pessoas da comunidade judaica, ela me tem como um filho. Eu acho que muitas coisas que eu aprendi sobre o judaísmo, eu aprendi com ela, não é? De uma família importante, um sobrinho neto dela chamado Tufi Savoia, Razan é o líder da adoração na sinagoga do Silvio Santos, ali na Rua da Abolição. Então, através dessa família, eu conheci muitos judeus e muitas coisas começaram a acontecer. Amém, amados? Pois bem, vou voltar lá quando eu estava voltando de Israel. Quando eu voltei de Israel, no final de 99, eu entendi que era o momento de eu me desvincular da igreja, amém, dos trabalhos que fazia, para me dedicar a alcançar judeus para Jesus. Eu nunca imaginei ser pastor, nunca.
mas apóstolo para mim nem existia mais. Tudo bem, amados? O que eu queria era ganhar gente para Jesus, e eu já fazia isso, mas eu queria ganhar especialmente judeus para Jesus, amém? Fui procurar o pastor Abel. Infelizmente eu já tinha visto pessoas saírem da igreja e serem amaldiçoadas e terem muitos problemas. E a gente foi falar com ele morrendo de medo. Falei, Carla, vai pichar uma maldição na gente, não está ferrado por uns 10 anos aí. E eu tinha ajudado como advogado a fazer um contrato lá da locação de um novo prédio. Eu ajudei na mudança, estava fazendo um jejum longo, carregando os móveis. E um dia eu cheguei, eu estava com roupa de advogado, né? Gravatinha, paletó, e ele estava todo sujo na igreja. E nesse dia eu fui para me despedir. E na hora que eu cheguei perto dele, estava tudo sujo. Eu passei a mão no chão assim e passei na minha roupa. E disse, que isso? Eu falei, pastor, a mesma sujeira que te suja, me suja. Eu vim conversar com o senhor, pastor Abel, porque eu entendo que eu preciso me dedicar a alcançar os judeus. O senhor sabe que esse é o meu chamado. Ele disse, amém, Paulinho. Eu te abençoo. Eu abençoo você, abençoo a Carla e libero vocês para que vocês possam caminhar naquilo que Deus tem para a vida de vocês, não é? Eu abençoo para que vocês procurem uma autoridade, uma liderança que vai acompanhar vocês e que tem condição de dar vocês para esse novo tempo. Eu não tinha pedido para ele liberar eu da igreja. Eu tinha pedido para ele me abençoar para eu poder trabalhar com os judeus, amém? Mas em 15 minutos ele me pôs para fora da igreja. Eu saí com raiva dele. Foi do cara lá e ficou 2 dias chorando, e comigo foi 15 minutos. Mas era Deus, amém? Eu sei que a gente saiu abençoado e com um convite. Ele disse, Paulinho, eu vou viajar agora, nessa próxima semana. Você poderia pregar domingo aqui na igreja? Eu saí da igreja e no primeiro culto que eu não tinha igreja, eu preguei na minha igreja antiga. E sabe sobre o que eu preguei? Sobre as festas do Cordeiro. Hoje o pastor Abel ajuda lá na apóstola Neuza Itioca, falando sobre quê? Festas do Cordeiro. Não tem mais ovo de Páscoa lá também, aleluia. Mas como Deus dá voltas, não é? Causei algum problema aqui? Não, para do ovo da Páscoa, ufa. Como o mundo dá voltas, como Deus faz coisas conosco, amém, amados? Quantas coisas. Dias depois disso, a gente estava na Rua da Abolição, ali onde tem essa sinagoga que eu falei. Estávamos lá num grupo orando. E de repente, eu tive uma visão. Eu vi um cajado que me era passado às mãos. Imagina que eu estou aqui com o apóstolo Arles. Ele está com um cajado e ele me dá a ponta do cajado. Eu seguro aquele lá. Essa pessoa que me deu o cajado era a pessoa que me acompanhava. O apóstolo Paulo conheceu. Ele dorme no Senhor, faleceu esse último ano. O apóstolo Valdomiro. E ele me deu esse cajado, e aí abriu um vale entre ele e eu. E eu comecei a ver, assim do meu lado direito, ovelhas que eu não sei, não tenho número de ovelhas, eram incontáveis. Enquanto a visão continuou, as ovelhas começaram e continuaram a passar embaixo daquele cajado que eu fiquei segurando. E eu ouvi uma frase, são ovelhas matrizes. Foi a única coisa que eu ouvi. Terminou a visão, eu fiquei segurando aquele cajado por aquele vale que se tinha aberto. Amados, no dia seguinte, esse apóstolo que acompanhou eu e a Carla desde esse dia, me levou até o bairro do Ipiranga. Eu não sabia que era o Ipiranga. Eu tinha morado lá quando criança. Deus me dava um sonho, que eu voltava a morar na casa que eu tinha morado quando criança. Mas como eu estava no mundo, eu não achava que Deus podia falar com alguém estando no mundo. Então a última coisa que eu pensava que era um sonho de Deus, aquele sonho. Mas era um sonho recorrente. E aí, nesse dia 27 de janeiro de 2000, quando eu fui até essa casa no bairro do Ipiranga, esse pastor mandou que eu e a Carla ajoelhássemos, derramou óleo na nossa cabeça. E aquele grupo, gente ferida, gente que tinha pertencido a alguns ministérios importantes de adoração em São Paulo, de algumas grandes igrejas, tudo gente talentosa, mas todo mundo ferido com lideranças, com igrejas. Então ele disse para aquelas pessoas: esses são os pastores que Deus tem para vocês, Paulo e Carla, essas são as ovelhas que Deus tem para vocês cuidarem. Amados, começou a igreja Bethlehem e agora eu era pastor. Poucas semanas depois,
fomos caminhando, as coisas foram acontecendo, as pessoas foram chegando, fomos tendo lutas, fomos tendo muitas dificuldades, não é? Alguns anos depois, eu conheci, não é, o apóstolo Arles. Eu já o via do conselho de pastores, não é? E tem pessoas e tem lugares e tem situações que são marcos na nossa vida. Eu chamo isso de marcos antológicos. Eu lembro o dia que eu conheci o apóstolo Alberto. Eu lembro a época, não é? Porque foi quando nós recebemos o Herald Cabaleiras no Brasil. Teve um café da manhã dos pastores que ele estava presente. Uma pessoa que eu conhecia me apresentou, cabelo pretinho ainda, não é? Essa mesma simpatia, esse jeitão que ele tem, amoroso com todo mundo, não é? Me recebeu com tanto amor, me cumprimentou. Eu lembro do dia, eu lembro da hora que o vi, porque foi uma época antológica na minha vida. Amados, depois de tudo isso, a igreja Bethlehem caminhando, eu recebi um convite do apóstolo Arles, não é? Para uma reunião que virou arranque, não é? Eu lembro que não eram muitas pessoas, ele preparou um negócio maravilhoso, esperando muitas pessoas, não tinham tantas. Mas eu lembro do apóstolo Ricardo, não é? Eu não conhecia, mas o vi pela primeira vez nesse dia, eu me lembro dele nesse dia. Várias outras pessoas, o apóstolo Alberto. Eu lembro que nesse dia não recolheram ofertas, né? Eu fui preparado com uma oferta para entregar. Aí eu cheguei no pé dele e coloquei no chão assim uma oferta para ele. Ele nem lembra disso, não é? Mas marquei aquele dia foi importante para mim. Quando a arranque estava nascendo. Algum tempo depois, houve uma conferência na igreja dele que o Rony Chaves, não é, estava dirigindo. E naqueles dias, na nossa igreja, nós estávamos fazendo uma campanha, não é? A entrega de Isaac. Então o que nós fizemos naquela campanha? Cada pessoa propôs algo diante de Deus. E durante 30 dias, se não me engano, as pessoas iam trabalhar, além das suas possibilidades, além daquilo que elas já ofertavam, amém? Iam buscar alguma coisa. O que eu fiz para a oferta que eu dei naquele momento lá? Eu fiz pães. Pastor da Bethlehem, Casa do Pão, eu manjo de fazer pão, amém? Então eu fiz uns pães lá, procurei alguns amigos e disse assim, ó, eu fiz esse pão, orei por esse pão, eu quero presentear você, e se você quiser, você vai dar uma oferta para mim, amém? E todo mundo deu uma oferta e eu cumpri com o meu alvo, com aqueles pães. Ah, mas teve criança que fez pulseirinha, colocou um alvo e alcançou o alvo. Queridos, na véspera da igreja inteira entregar aquela oferta, eu estava com o meu envelope dentro da minha Bíblia e estava na igreja do apóstolo Arles. Eu não sabia que naquela noite o apóstolo Rony Chaves estava dando a paternidade para ele. E o apóstolo Rony Chaves pregou mais ou menos 4h30 sobre entrega. Não, acho que 5 horas. Mas pregou muito sobre entregar, mas muito. E quando ele terminou de pregar sobre entregar, ele falou assim, agora feche os seus olhos, que Deus vai mostrar o teu Isaac que você vai sacrificar. Mas eu fechei o olho e eu vi o envelope, amém? Só que não era o meu envelope que eu daria na nossa igreja para entregar ali. Era aquilo que a igreja estava recebendo, que eu ia entregar aqui, amém? Eu estava com 2 pastores, o Silvio e mais um. Aí eu olhava para eles, dava risada e falava assim, cara, você não tem ideia do que você acabou de ser abençoado, você não tem ideia. Mas por quê? Deixa para lá, se eu contar ele perde a fé agora, amém? Quantos pastores tem tesoureiro na igreja? Cara, o tesoureiro estava de bem com a vida, estava feliz comigo. Ele ia conseguir fazer tudo o que ele queria, amém? Porque o recurso ia entrar. Então se eu falo para ele, ele sai da igreja antes de terminar o culto, amém? Então eu mandei as pessoas trazerem. No dia seguinte a gente tinha que pagar aluguel. Então eu imaginei assim, pera lá, se todo mundo entregar na mesma oferta, como está comprometido lá, então eu vou ficar com problema. Então eu disse assim, olha, todo mundo que fez parte disso, dessa campanha, traga e põe aqui nesse cesto. E se por acaso alguém tiver algum dízimo para entregar, então põe nesse outro. Pois até as moedas que entraram aqui, amém, cobriram o aluguel que tinha que pagar no outro dia, amém? E algumas pessoas deram umas roupas, umas blusinhas, os negócios lá. Então tudo que tinha lá eu catei, juntei e fui até o apóstolo Arles. Quando ele me viu chegar com umas blusas lá, sem brincadeira, ele me levou numa sala mais ou menos do tamanho dessa igreja aqui. Abriu a porta assim, eu não dava para andar na sala.
eram roupas, sapatos, bolsas, que eles doavam lá na igreja, e que eles faziam um bazar anual, para um trabalho que eles tinham no Amazonas, mensal. Por que esse menino está vindo com essas blusinhas aqui, amém? Deus, entreguei, está entregue, pega mais 3 blusas aí. Amém? Você tem vergonha de entregar moeda, irmão? Que feio, né? Não pode ter vergonha. É o que você vai entregar com o coração para o Senhor, entrega, amém? Quando nós entramos na sala, eu coloquei aos pés dele, né? Toda oferta, contei a história, ele falou assim: você é maluco, né? Todos comigo? Ali estava sendo selado o relacionamento de paternidade, de amor, amém, amados? De amor, que tanto tem feito bem na minha vida, na minha história. Quando o apóstolo Arles foi dar paternidade para mim, estava diante de todos os meus filhos ministeriais. Ele não pôs a mão na minha cabeça. Se tem uma pessoa que eu conheço, que eu deixaria pôr a mão na minha cabeça, é o meu pai, porque é um homem digno. Mas ele, por respeito, amém? Por zelo, não fez isso. Deu para entender? Por eu ser muito novo, agora eu estou ficando velhinho, né? Mas várias pessoas tentaram exercer autoridade sobre a minha vida, mas queriam fazer para me mostrar um caminho a seguir, uma visão para fazer acontecer. O apóstolo Arles deu para mim amor, amém? E disse: vai, que o que Deus tem para fazer na sua vida vai acontecer. Estou aqui te abençoando, amém, amados? Obrigado, Jesus. Dias antológicos, dias históricos, amém? Pouco tempo depois disso, 2004, isso deve ter sido 2003, alguma coisa assim, fui para Israel. Fui para Israel e estava na frente do túmulo, eu, o apóstolo Davi Alves, o Alexandre de Ubatuba e a Carla. E a gente estava chorando, lá a gente só chora. Nós começamos a cantar, e começamos a cantar todas as músicas que a gente lembrou, a gente cantou, amém? E aí vieram os suecos lá e perguntaram o que a gente estava cantando. E aí eu comecei a traduzir, não é, aquilo que a gente estava cantando, e nunca tinha me despedido de alguém assim. Nos abraçamos e falamos assim: até o céu. E aí naquele dia o apóstolo Davi orou por mim e disse assim: Paulo, daquela porta ali, Jesus trouxe consigo o cativeiro e deu dons aos homens, pois o ministério apostólico na sua vida e o ministério profético na vida da Carla estão sendo liberados agora. Amém, amados? Cheguei em São Paulo, o apóstolo Arles era, se não me engano, aniversário de casamento deles, alguma coisa assim. Tivemos uma reunião, eles não puderam estar. O apóstolo Davi teve presente e ele me ungiu apóstolo, amém? A igreja Bethlehem me enviou para o ministério apostólico. Depois, no encontro de redes apostólicas, nós 3 fomos reconhecidos juntos. Já havíamos sido ungidos, né, nos ministérios, e juntos fomos agora reconhecidos de forma nacional para o ministério apostólico. 2005, 7 de março de 2005, nasceu o Conselho Apostólico Brasileiro. Cerca de 40 e poucos apóstolos e profetas que já tinham reconhecimento nacional, estávamos lá. Se reuniram e Deus deu uma direção de que alguns ali deveriam iniciar o Conselho Apostólico. Hoje são 17, alguns só emprestam o nome, um ou outro deixou de caminhar conosco, mas ainda tem o respeito de todos. Mas quantas coisas extraordinárias, não é? A paixão no meu coração que é alcançar o povo judeu, cada dia queima mais, amém? Nesses anos de lá para cá, acho que todo mundo sabe dessa história. Deus me deu uma filha judia, não é? Chegou na igreja, ela tinha tentado cortar os pulsos, uma menina linda, cheia de depressão. O culto inteiro ela ficou com a cabeça baixa e com o cabelo assim jogado. E depois que trouxeram ela para que eu orasse, eu tirei o cabelo dela, essa menina linda. Qual que é o seu nome? Bruna. Bruna do quê? Eu tenho essa mania por causa do chamado. Eu amo saber do sobrenome das pessoas. Fukivitko. De que origem é ela? Eu falei assim: meu pai era judeu. Orei por ela, essa menina foi liberta de espírito de morte nesse dia.
Amados, em 15 dias ela foi batizada no Espírito Santo. E ela passou a viver comigo e com a Carla, amém? Saiu da nossa casa para casar. Na verdade, para morar em Israel. Depois de alguns anos, fomos para lá para casá-la. Eu estava embaixo da Rupá. Rupá é a tenda, onde o casal é abençoado para o casamento. Então estavam os pais do meu genro, eu e a Carla, o Boaz e a Tikva, não é? Juntos, da mãe da Bruna e a Bruna, para casá-la, amém? Com o seu marido, com o Gali Ben Gurvitz. Quanta coisa, quanta história linda, não é? Eu durante muito tempo eu imaginava que Deus pudesse me enviar para Israel e lá eu fazer aquilo que Deus esperava de mim para com o povo judeu. E com o passar dos anos, tendo ajudado várias pessoas judeus a irem morar em Israel, e especialmente minha filha, eu tenho entendido que eu não preciso ir para que Deus cumpra o seu propósito comigo. Quantos judeus eu tenho podido tocar aqui em São Paulo? Amém, amados? Com a idade, a gente vai ficando mais na manha. A gente vai, confiando mais em Deus. E tem uma hora que a gente fala assim, quer saber de uma coisa, Deus? Manda outra, vai. E aí Deus fala, não, é tu mesmo, amém, amados? Muitas vezes, eu fazia coisas para Deus, eu perguntava, Deus, essa é a última? É o que faltava para o Senhor me liberar para eu fazer só aquilo que eu tenho paixão? Uma vez eu estava com o apóstolo Arles em Itu, ungindo o Gerson, um apóstolo. Tinha era um cinema lá antigamente, tinha um pé direito muito alto, tinha uma bandeira grandona de Brasil e de Israel. Foi o primeiro apóstolo que eu ungi. Aí eu disse assim, Jesus, só faltava isso, né? Eu ungindo esse apóstolo, eu estou liberado. Amém, amados? Então cada coisa que Deus me pede para fazer, eu faço com amor. Mas eu peço, Deus, eu faço o que o Senhor me mandar. Mas o Senhor não se esquece de mim. O Senhor não esquece da paixão que o Senhor colocou dentro de mim. Eu não pedi para amar desse jeito, mas Ele colocou uma paixão dentro de mim, amém, amados? Então eu vou fazendo coisas para Deus, mas eu vou perguntando, Deus, era só isso? Tá bom agora o Senhor me libera, amém, amados? E assim tem sido os últimos anos. Nós estamos lá no bairro do Ipiranga, pertinho do monumento. E quando nós chegamos lá, olha só, o nosso prédio fica a 4 quadras do Museu do Ipiranga. Um amado, hoje um apóstolo, que já tinha estado ali com a igreja, uma igreja muito grande, ali no centro do Ipiranga, ele ligou para mim e teve a pachorra de dizer, Paulo, você está aí perto do museu, não é? Pois olha, eu já estive onde você está. Ninguém permanece nesse lugar. Há muita guerra espiritual aí. Então você não vai conseguir permanecer aí. Eu falei, amém, eu também te amo. Deus te abençoe também, aleluia. Amados, quando nós chegamos ali, há 10 anos atrás, no lugar onde estamos, era um lugar feio, escuro, não tinha nenhum comércio, não tinha restaurante. Só para você ver, na esquina tinha uma padaria. E um dia eu fui comprar lá uns pitfur, por uma reuniãozinha que a gente ia fazer com a liderança. Aí eu olhei para a vitrine e falei assim, embrulha isso daqui, eu vou levar. Aí o rapaz da padaria disse assim, pastor, não leve isso não, pastor. Já está uma semana aqui, pastor. O senhor não merece não. Aleluia. Amados, era assim. O bairro do Ipiranga é o bairro que mais cresce em São Paulo nos últimos 5 anos. Temos 4 estações de metrô dentro do bairro e até 2022 vamos ter mais 2, irmãos. Amados, tudo floresceu no nosso entorno. Tudo. Tem um monte de restaurante em volta da gente ali. Amados, eu sou o pastor do dono da banca de revista. Eu sou o pastor da padaria, amém? Nós damos lucro para aquela padaria, o que os caras gostam de mim ali. Amém, amados? Aleluia. Todo mundo, quando sabe que é da igreja, dá desconto ali, aleluia. É uma glória. Um dia eu cheguei lá de manhã, né? E aí um gerente falou assim, pastor, por favor, ora por nós. Porque os meninos chegam aqui 5 horas da manhã para trabalhar. E o pessoal vem de moto ali da favela e rouba os meninos aqui. Isso tem que acabar. Eu falei, não, vamos orar. Amados, orei. Passou 3 meses, o gerente me procurou de novo. Pastor, não é que deu certo? Nunca mais ninguém foi roubado aqui. Amados, nós estamos lá fazendo diferença, amém? Nós estamos fazendo tanta diferença que o dono do prédio, onde a gente está com a igreja, pediu o prédio, aleluia. Porque houve um crescimento tão grande
que ele e os vizinhos estão vendendo para uma incorporadora lá, vão construir um arranha-céus ali, amém, irmãos? Arranha-céus é papo velho, né? Estamos saindo para um outro prédio ali na região, amém, amados? Quantas coisas Deus tem feito por nós. E quando nós mudamos para lá, sabe o que Deus falou para mim? Ouviram do Ipiranga? Vocês escutaram esse som? Esse som invocando poderes demoníacos declarou o início da nação brasileira. É claro que Deus tinha propósitos eternos com a nossa nação, mas igualzinho o Jacó, que estragou tudo o que Deus tinha para ele, a Rebeca, que estragou tudo entre o relacionamento familiar, tentando ajudar o que Deus já ia fazer. O apóstolo Alex pregou hoje, não é sobre a profecia. Se Deus te conta o dia que você vai morrer, como ele disse, você estraga tudo. Deus falou para Rebeca que tinha gêmeos no ventre dela e que o mais velho serviria o mais novo. Ela fez uma nhaca com isso. Ela trouxe um caos dentro da casa dela, a ponto de não ter outro assunto a não ser primogenitura. Amados, o Jacó enganou o pai, enganou o irmão, mas Deus já tinha dito que o mais velho serviria o mais novo. Não precisava de nada daquilo. Todos estão aqui, amados? Os planos que Deus tem para nós vão se cumprir. Confia nele, não faz besteira, não pise em cima de ninguém, não seja metido, não seja arrogante, isso é feio, amém, amados? Glorificado seja Jesus. O que Deus tem para o Brasil vai se cumprir, amém, amados? Mas sabe o que Deus tem falado conosco? Ouvindo do Ipiranga, aquele som que saiu de lá proclama morte, mas um novo som vai ser ouvido em toda a nação brasileira, e onde tiver brasileiro no mundo, esse som vai ecoar, e esse som será: Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, na comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, acho que alguns viram, a Cindy Jacobs estava lá em Wittenberg, não é? Ela liberou uma palavra. Ela reafirmou que o Brasil será a maior nação cristã, amém, da América do Sul. Deu uma diminuída, porque era do mundo. Eu ouvi o senhor falar do mundo, amém? Mas não estou nessa de ser o maior. O que eu quero é o que Deus tem para nós, amém? Mas ela reafirmou essa palavra, e eu tomei posse dela, amém, amados? Bendito é o nome de Jesus. Queridos, desde o início desse ano agora, de 2017, depois de um encontro com os nossos filhos ministeriais, todos os anos, 7 de setembro, nós temos nos encontrado, amém? E temos devagarzinho projetado o que hoje, esse ano, se transformou no Ouviram do Ipiranga, um projeto de tocar a nação inteira, advertindo, chamando a atenção, lembrando as pessoas que todo jubileu, amém? Há coisas que tem que voltar para a mão do povo de Deus, e é um tempo de se proclamar libertação à terra, amém, amados? Mas para poder exercer esse direito, você tem que estar preparado para isso, você tem que valorizar isso, amém, irmãos? Algumas coisas, não é? Quando nós estávamos nos 50 anos de Brasília, a Rosana briga comigo até hoje. A gente fez um negócio lá que eu saí que eu não me aguentava. Ela falava: não pode ficar falando. Eu falo mesmo. Amém? Que demais você pleitear as batalhas do Senhor. Eu lembro que quando eu era criança eu cantava: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra. Que demais Deus nos usar, nos colocar em situações assim, amém, amados? Bendito e engrandecido é o nome de Jesus. Queridos, esse ano, em janeiro, eu estava lá em Goiânia, na igreja do apóstolo Sinomar. O apóstolo Sinomar, ele me levou para tomar café. Eu dormi na casa dele alguns dias, estava tomando café. Ele estava contando para mim a visão que Deus deu a ele, amém, em 1978. E quando ele estava contando para mim a visão que Deus deu a ele, ele começou a chorar. Amados, depois de tantos anos,
Um homem que tem 300 igrejas no Brasil, igreja em 19 países do mundo, ainda chora em lembrar o que Deus falou a ele. Amém, queridos? Sabe o que ele disse para mim? Paulo, escreve a visão. O que Deus tem te dado, reduz a termo, para que as pessoas possam entender com clareza o que Ele tem entregue a você. Existe um site, talvez aqui alguns já conheçam, que é ouvirandoipiranga.com. Amém? Na entrada do site tem lá um livreto que conta as coisas que Deus tem falado conosco sobre o Ipiranga e sobre o jubileu. Amém, amados? Pois começamos em janeiro. Olha o que Deus fez. Em janeiro eu fui convidado pela pastora Adriana Pinheiro. É uma irmã que tem um trabalho com artistas. Ela era dona de uma grande agência de modelos lá nos anos 80, se converteu a Jesus Cristo e o chamado dela é para trabalhar com artistas. Então eu tenho ido há alguns anos lá pregar para cerca de 1.500 artistas de todo segmento que você possa imaginar. E aí eu fui lá esse ano pregar e estava pregando também a pastora Alda Célia. Amém? Quem lembra da Alda Célia? O Espírito de Deus está aqui. Amém? Operando em nossos corações. E aí no ano passado a pastora Alda Célia acordou com uma canção. Ela acordou com essa canção e Deus falou assim para ela: não toma os direitos autorais dessa música, porque eu vou usar essa música no Brasil. Ela ligou para Ana Paula Valadão, para o Fernandinho, para o coreano lá, como é que ele chama? Para o Juliano Sum, amém, para o pastor Massal, vários amigos, todos adoradores. E cada um num estúdio no mundo, eles gravaram essa canção, juntaram as vozes e lançaram essa música. Ela me ouviu falar sobre o Vírus do Ipiranga. Ela falou assim: apóstolo Paulo, agora eu entendi por que Deus falou para não tomar direitos autorais. Porque essa música Deus vai usar no Brasil nesse projeto. Você pode usar essa canção como tema do Ouviram do Ipiranga. Todos estão comigo, irmãos? Começamos assim em Goiânia. Fomos depois para março em Porto Alegre. Alguns dos apóstolos mais conhecidos, não é? E mais respeitados da região estiveram conosco, foi muito especial. Mas logo depois, em maio, fomos para Cuiabá. Irmãos, foi tão extraordinário o que Deus fez em Cuiabá. A apóstola Gisela, uma querida nossa, foi falar com o governador. E o governador liberou o estádio Arena Pantanal para a Igreja de Cristo fazer um culto de 12 horas. Como não dá para emprestar coisas assim do Estado para crente fazer culto, então o que eles bolaram? Fizeram lá um campeonato, como se fosse uma Olimpíada de cristãos, não é? E aí o governo investiu em medalha, num montão de coisa, e a final ia ser na Arena Pantanal. Sabe o que aconteceu? Você quer que eu conte ou não? O conselho de pastores marcou a marcha para Jesus no mesmo dia, e pegou o povo e saiu do lugar, e levou para cantar em outro. E nós ficamos com um negócio monstruoso na nossa mão, nem fomos para o estádio. Ficamos só com o ginásio, que é um negócio de primeiro mundo, amém? Ficamos só com o ginásio gigante, cabia 12 mil pessoas, ficamos com 2.000. O secretário da cultura veio e disse assim: gente, calma, porque as coisas começam assim. No início, para um trabalho como esse que vocês querem fazer, requer muito esforço. Mas fiquem tranquilos, no ano que vem vai ter muito mais gente, vai ter muito mais tempo para divulgar. E eu vou falar com os líderes cristãos para não marcarem eventos no mesmo dia, amém? E amados, o secretário empenhou a palavra dele, que a Arena Pantanal está à nossa disposição para os 2 próximos anos. 2019, 300 anos de Cuiabá, nós vamos estar lá, o Rony Chaves vai estar lá, em nome de Jesus. Representantes de toda a América do Sul vão estar lá, no Centro Geodésico da América do Sul, amém, irmãos? Aleluia. E aí depois, em agosto, fomos para Recife. Amados, o que Deus tem feito com os artistas de Recife, eles tocando aqueles barulhão, aqueles negocião deles lá, mas é uma unção tão gloriosa no culto, irmãos. Amém? Se juntaram muitos artistas de Recife para ouvirem o que Deus está fazendo, amém? Com a igreja dele nessa nação. E agora voltei essa quinta-feira do Espírito Santo. Amados, como eu fui bem recebido lá, em Espírito Santo. Como foi maravilhoso, amém? Ver a igreja e ver o que Cristo está fazendo. Existe uma montanha de pedra no centro da cidade que 24 horas por dia os cristãos estão lá orando. O pastor me disse, o que me recebeu, chama apóstolo Ozenir. Ele me disse que aquele monte chamava Monte Horebe. Falei, que legal.
No outro dia ele me levou no monte, todo calçado de paralelepípedo até chegar lá em cima, é uma rampa. É como um pão de açúcar, é assim o negócio. Todo calçado. Chegamos lá no estacionamento calçado, estava lá uma placa, Monte Horebe, monte de oração. Do lado do monte, várias barracas de irmãos que estavam acampados ali há alguns dias. Amados, em Vitória do Espírito Santo tem adoração, oração 24 horas por dia. No centro da cidade, numa das montanhas que Deus colocou ali. Que impacto, amém? Foi esse tempo lá, agora, em Vitória do Espírito Santo. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque é muito mais do que a gente poderia pedir ou pensar, o que Deus tem reservado para nós. Muito mais. Muito mais. Quando eu era criança, eu lembro que eu falava assim para minha mãe: mãe, ser piloto de avião atrapalha ser irmão da igreja? Ela falou: não, filho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser irmão da igreja e ser piloto de avião, amém? Para mim o máximo que uma pessoa podia ser na vida era irmão da igreja. De verdade, coisa de criança. Mas Deus conhece o nosso coração, amém? E Deus honra isso. Eu quero que você saiba que aquela mesa do som era tudo na minha vida, que aquele portão era tudo na minha vida, que a primeira chance que eu tive para pregar era tudo. Sabe, eu já passei por poucas e boas, por coisas boas e ruins, mas eu lembro de pessoas, eu lembro de dias, eu lembro de momentos, eu lembro de lugares. Sabe, eu lembro do dia que eu conheci o Paulo e a Márcia. Nós fomos lá no centro geodésico aqui do estado de São Paulo. Quem domina o centro vai dominar a periferia, amém? Nós fomos lá orar e dizer: Jaú pertence a Jesus Cristo, e esse estado pertence a Jesus Cristo. Como é tremendo a gente lembrar desses momentos de Deus na nossa vida, amém? Eu encerro com isso. Já são 6:30? Não, que horas são? Abra por favor em Mateus 16. Há dimensões de Deus na nossa vida. Olha para mim. Quando eu vim para Jesus Cristo, a paixão de Deus que entrou na minha vida foi tão grande que, amados, houve uma revolução dentro da igreja. As pessoas começaram a buscar Deus com mais intensidade, vendo a fome que estava dentro de mim. E eu tenho percebido, nesses poucos anos que eu tenho servido a Deus, que há momentos que Deus de novo me dá um gás, ou me dá uma corda, não sei explicar, e de repente você faz assim, ó, zoom! E por incrível que pareça, todas as vezes que isso acontece, várias pessoas que estão juntas, elas são impactadas, elas são tocadas também. E amados, Deus tem liberado coisas lindas sobre pessoas. Eu quero te dizer que tudo que você viveu na sua vida não se pode comparar com aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? Deus era Deus do Jacó, não era? Era, mas ao mesmo tempo não era. Porque quanto mais você conhece a Deus, esse Deus que é infinito, esse Deus que é eterno, esse Deus que é grandioso demais para a gente compreendê-lo, mais coisas extraordinárias você vai viver, vai entender, vai conhecer. Amados, quando Jacó volta, ele passou a conhecer Deus muito mais profundamente do que antes. Todos comigo, irmãos? O Elias veio ou virá? Ele veio e ele virá. Leia comigo esse texto. Respondendo-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Abre agora, por favor, em Marcos capítulo 9, por favor.
Eu vou ler do 11 para frente. Na verdade, Elias havia de vir primeiro a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deva padecer muito, a ser aviltado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Amados, Jesus, ele já veio, amém? Mas ele voltará. O Elias já veio, e ele de novo se manifestará. Jesus disse que João Batista era o Elias que haveria de vir, o Elias que teve a cabeça degolada, como que apontando, amém, para o Messias, que veio a esse mundo não para reinar, mas para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, pagando os nossos pecados. Não tem eternidade sem a cruz do Calvário, não tem eternidade sem padecer, amém, aquilo que Cristo padeceu por amor de nós. Pois João Batista, o Elias, amém, que haveria de vir, padeceu, apontando para o Cristo que padeceria. Amados, o coração dos pais se converterá aos filhos e dos filhos aos pais. Elias virá, amém, e o Messias glorioso de Israel voltará e reinará sobre todas as nações da terra, desde Jerusalém. Toda a palavra de Deus é verdade. E o que eu quero te dizer é que se você já teve uma experiência com Jesus Cristo, o Deus que você decidiu servir, ele não é limitado, ele não é compreensível. Você já fez conta em calculadora assim, não é? Você junta um número de algumas 9, 8 casas, não é? E depois você multiplica por um outro número tão grande assim, e você dá um enter, na calculadora aparece um número todo lá esquisito, e a letra E, de error. O que a calculadora está dizendo? Eu não consigo calcular esse número tão grande. Quando você pensa em Deus, quando você pensa na eternidade, a sua cabeça dá um erro. A gente não consegue conceber a Deus. Deus era o Deus de Jacó? Claro que era. Ele era o filho de Isaac, neto de Abraão. Mas amados, quando Jacó volta, amém, depois de trabalhar 21 anos para o seu sogro, esse é um outro Jacó. Todos estão comigo? Para encerrar, abra por favor a tua Bíblia em Gênesis 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. O Jacó, que fez uma negociata com Deus, chegou na terra dos seus antepassados e trabalhou 21 anos para o sogro dele. Tem alguém aqui que trabalha para o sogro, não? Aleluia. Alguém já trabalhou ou não? Glória a Deus que você não trabalha mais, né, irmão? Deve ser um negócio horrível. Teu sogro de patrão. Sim ou não? 21 anos. O Jacó aprendeu com quantos paus se faz marca de Noé, amém? Não foi fácil aqueles 21 anos. Mas nesse período Deus mudou o caráter daquele homem. Deus mudou a vida dele. Ele descobriu que não dá para viver enganando todo mundo, que uma hora você vai ter que parar e ver o que você fez da sua vida. Amém, amados? 20 anos depois o Jacó volta e Deus de novo se encontra com ele. Deus não é lindo, irmãos? Deus tem prazer no relacionamento conosco. A Bíblia diz que um momento que o Jacó ficou sozinho, mandou todo mundo ir na frente,
ele ficou sozinho e o anjo do Senhor apareceu, amém? Você sabe, né, quem que é o anjo do Senhor? É Jesus. E Jesus brigou com ele a noite inteira. Quem tem filho homem aqui? Ou já teve? Quem já brincou de lutinha com o filho aqui? Amém? Amados, pequenininhos, não é? A gente dá uns trança-pés nele, mas sempre deixa ele te dar uma gravata. Não é verdade, irmãos? Pois Jesus brincou de lutinha com Jacó a noite inteira. Eu estou falando que o Criador do universo, brincou de lutinha a noite inteira com Jacó. Por amor, por prazer no relacionamento. Mas quando chegou de manhã, ele disse assim: Jacó, agora chega, eu vou embora. Ele disse: não, não te solto. Um toque. O Jacó mancou o resto da vida. Um toque. Aquele não era qualquer um. Era o El Gibor. Era o Senhor das batalhas. Era o príncipe dos exércitos do Senhor. Um anjo do Senhor matou 185 mil sírios. Não era qualquer anjo. Era Jesus, príncipe. Um cutuco, um toque na coxa do Jacó, ele mancou o resto da vida. Eles estavam brincando de lutinha, viu, irmãos? O que Deus ainda fala? Você lutou com Deus e prevaleceu. Olha como Deus é lindo, amém? Você é meu campeão. É isso que eu queria mesmo. Você ganhou do papai, tá forte. Sim ou não? Fazemos isso com os nossos filhos ou não? O que a gente quer? Quando a gente está lá, enganchado neles, o Boaz fica bravo com isso. Eu estou lá com ele, brincando de lutinha, depois eu dou um beijão nele. Papai, é sério? É claro que é sério, filho. Vamos brincar mais um pouco. Todos estão aqui comigo? Eu, quinta-feira, depois que fiz tudo que tinha que fazer no Espírito Santo, pedi para o apóstolo Zeni, me levar na mesma praia que há 21 anos atrás eu estava com a Carla, que eu precisava contar algumas coisas para Deus ali. É claro que ele teve comigo esse tempo todo, mas eu precisava ir ali contar para ele. Sabe o que eu contei? Deus, eu continuo casado 21 anos depois, e só pelo Senhor eu continuo casado. Deus, eu tenho 2 filhos que nasceram do nosso amor. Deus, eu queria contar para o Senhor que eu tenho uma filha adotiva e eu tenho 2 netinhos lá em Israel. Eu queria contar para o Senhor que eu não sei mais quantos casamentos eu já fiz. Eu não gravo. Eu não tenho ideia de quantas pessoas eu já batizei, de quantas crianças eu já entreguei para Jesus. Eu não tenho a menor dimensão de quantas pessoas eu já consegui levar a orar, confessando, entregando a vida para Jesus. Eu quero te dizer, Deus, muito obrigado. É inacreditável o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando a gente se entrega para Ele. 21 anos depois, eu voltei lá naquela mesma praia para dizer: Deus, o Senhor é demais. Não existe Deus além do Senhor. Não existe salvação em nenhum outro nome. Amados, há 21 anos atrás, alguns aqui já tinham ministério. Todos estão comigo? Quando eu voltei para Jesus, em um ano, as pessoas me chamavam de pastor na igreja. Amados, quando eu fazia fila para orar, a fila onde eu estava orando tinha uns 30. Todos estão comigo? Porque Deus colocou alguma coisa em mim. Amém, amados? E Ele tem colocado coisas extraordinárias demais em você. Mas como está a tua paixão por isso? Amém? O que você está fazendo para Deus? Você faz com todo o empenho do teu coração? Ou você ainda canta 2 drogas de rápidas e 3 lentas antes da palavra? Eu não aguento mais cantar 2 rápidas e 3 lentas. Nós temos que adorar a Deus, porque Ele merece ser adorado. Não precisa cantar antes da palavra. O mais importante no culto é o que a gente dá a Deus. Culto é para dar para Deus. E como o apóstolo Ricardo disse, é impossível ganhar de Deus no dar. Dá para Deus. Você vai ver o que Ele vai fazer com você. Quanto Ele entrega para nós, quanto libera sobre a nossa vida. Amém, amados? Como está a tua paixão por Deus?
Quantos ministros aqui do Senhor? Amados, como está o teu relacionamento com Deus agora que você é um ministro dele? Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais. Amados, nesse texto agora que nós vamos ler, Deus, depois de 21 anos, chama o Jacó de novo lá no Monte Betel, no mesmo lugar que o Jacó disse assim: se o Senhor for comigo voltar lá, o Senhor vai ser o meu Deus. O nosso Deus estava esperando esse encontro. Eu quero te dizer que existem pessoas, amém, que são marcos na sua vida. Vá procurar essas pessoas. Existem lugares que são marcos de Jesus na sua vida. Amém, amados? Lembre-se desses momentos, lembre-se desses lugares e seja grato. Sabe por quê? Quando a gente é grato, muito mais ainda Deus há de acrescentar sobre as nossas vidas. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus. Leia comigo. Versículo 4, versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chamou Jacó a luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Versículo 9: vindo Jacó de Padã Arã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. O Jacó voltou no lugar do encontro, amém, amados? O Jacó voltou no lugar que Deus o havia visitado no dia da sua angústia. Sou sincero, eu achava que eu era o topo da cadeia alimentar 21 anos atrás naquela praia. Eu era um idiota. Eu estava sem Deus em meses. Eu não teria mais esposa. Eu estava longe do Senhor. Mas o amor de Deus alcançou a minha vida e transformou a minha história. Eu quero te dizer de um Deus que é presente, de um Deus que é vivo, de um Deus que pode fazer mais do que você possa imaginar. Amém? Eu quero falar para você que você tem que ter paixão de novo por Deus. Eu quero te falar que haverá um tempo em que o amor de quase todos se esfriará. Se você escutar alguém pregar sobre isso nesse tempo, a minha palavra é: será que o seu coração vai receber essa palavra? Você vai se sentir confrontado por ela? Não sei. Porque se você hoje está frio e essa palavra não faz nada contigo, como poderá fazer lá na frente? O seu coração tem que estar queimando por Jesus. Você tem que querer mais de Deus. Amados, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita. Tem muita gente para ser alcançada, amém? Tem muitas portas para que sejam, amém, tomadas por nós. E para isso tem trabalho para todo mundo. Você precisa se dispor para isso, amém, irmãos? Aleluia. Queridos, esse apóstolo Ozenir, falava para o apóstolo Arles: um homem como esse tinha que estar no conselho apostólico. Jesus, o que ele tem feito naquele estado? Os filhos estão espalhados nas nações da terra servindo a Deus. Como Deus tem feito coisas na nossa nação surpreendentes.
Pois eu pedi que ele fosse comigo lá naquela praia. E aí ele foi testemunha entre eu e Deus das palavras de gratidão, amém, da minha devoção ao Senhor naquele momento. E quando eu terminei de orar, ele orou por mim. Ele começou a profetizar sobre a minha vida e começou a me abençoar. E começou a trazer palavras sobre a minha vida. E sabe o que ele disse, irmãos? Pense você o que quiser disso. Ele disse assim: Deus, eu ouvi do Senhor que um avivamento começaria no Espírito Santo e tocaria toda a nossa nação. Pois o que eu não sabia é que 21 anos atrás o Senhor começou essa obra. O apóstolo Paulo é um sinal de um avivamento que vai tocar essa nação e que começou aqui em Vitória do Espírito Santo. Eu tenho vontade de abrir um buraco aqui, de entrar de vergonha disso, mas eu quero te dizer que eu não pedi para que aquele homem falasse aquelas palavras. O que eu quero te dizer é que pode sim uma nação nascer num só dia. O que eu quero te dizer é que de algo desprezível Deus pode fazer alguma coisa que possa exaltar o nome dele. É que a gente não tem tempo para ficar discutindo quem que é o mais bonito e quem é que prega melhor. O que a gente tem é que ser grato por esse amor que arrebatou o nosso coração. Porque se o amor de quase todos vai se esfriar, eu não sei. O meu amor por Jesus Cristo está crescendo, porque eu percebo o cuidado dele comigo, o cuidado dele com a minha família. O Boaz está aprendendo a tocar violão, então ele está, fazendo aulas. E outro dia eu senti que eu tinha que ungir minha casa inteira. Aí eu fui, peguei o óleo e fui ungindo a casa. Aí ele veio atrás de mim com o violão, fazendo um solzinho lá, e cantando: Jesus, 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 Jesus. Muito mais do que eu podia pedir ou pensar. Amém? Eu quero orar por você. Amém? O que você tem feito? Aonde você tem trabalhado? O que você tem realizado para Jesus? Hoje, o meu irmão, ele orou por mim. Sabe o que aconteceu, apóstolo Paulo? Amém? Deus deu uma palavra profética para a minha vida, através da vida do meu irmão. Sabe o que Deus me mostrou? Que assim como ele consegue ver, as pessoas, as expressões, ele capta. Assim como Deus usou a vida dele na minha vida, vai usar de uma forma muito mais extraordinária, tocando a vida de várias pessoas. Amém? Assim como o Eliseu cuidava de 12 juntas de bois, já trabalhava em algo que falava do ministério dele. Esse ministério aqui, amém? De gravar, de prestar atenção, de ter percepção do que Deus está fazendo, do que Deus está falando, é um marco na vida dele. Vai fluir o ministério de Deus na vida dele. Te abençoa em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Lá não tinha mesa de corte, mas foi atrás de uma mesa qualquer aí que Deus me catou. Amém? Deus ainda está buscando pessoas que consideram que ele é mais importante do que aquilo que a gente faz. Amém? Deus pode usar alguém tão pequeno como nós, para que o nome dele possa ser exaltado. Eu queria orar por você. Eu queria liberar unção sobre a sua vida. Amém, amados? Sabe uma coisa que eu aprendi sobre unção? Que não interessa se você recebe unção sorrindo ou chorando. Se você cai para receber unção, você fica em pé. Não interessa, o que interessa é que se a unção é de Deus, ela foi liberada sobre a sua vida, vai se manifestar os propósitos para os quais ela é liberada, em nome de Jesus. Amém? Mas para que ser ungido? Eu sempre me pergunto isso. Para que Deus ia derramar o Espírito Santo sobre todo mundo para usar só meia dúzia? Amém? Deus quer usar todo mundo, amém, irmãos? Deus quer usar todo mundo. Amém? Quantos por cento da cidade vai entrar aqui? 10%, o dízimo dessa cidade vai congregar com vocês aqui, amém? Ontem eu orei por uma irmã, amém? Que vai ser uma das pastoras que vai estar cuidando dessa multidão que vai estar chegando aqui. Precisa de muitos mais pastores, amém, amados? Vai ter muito mais trabalho, mas muito mais trabalho. Vocês precisam se treinar, se revezar aqui no trabalho.
Amados, esses dias todos que estivemos reunidos aqui, ontem e hoje, tem gente cuidando das crianças, meu filho está lá. Amém? Porque tem gente cuidando. Se ofereça também. Se ofereça também para trabalhar com as crianças. Amém, amados? Tem trabalho para todo mundo. Amém? Queridos, Deus vai usar todo mundo. A unção de Deus é para tocar todo mundo. A igreja de Cristo é um corpo vivo, é um corpo ativo. Você não merece ficar o resto da sua vida escutando pregação. Amém? A palavra nos instrui para que a gente cumpra aquilo que Deus espera de nós. Dá um passo para Deus e você vai ver o que Ele vai fazer. Amém? Com a tua história. Amados, daqui a 21 anos a gente conversa. Amém? Aleluia. Se Deus fez isso comigo nesses últimos 21 anos, o que Deus poderá fazer conosco nos próximos? Quanto mais perto do fogo, mais quente é. Amém? Quanto mais perto da vinda e da manifestação do reino do nosso Jesus nesse mundo, mais glória. Agora que o negócio está ficando bom. Aleluia. Pois eu quero te estender a destra de comunhão, te chamar, vem para o ministério, vem servir a Jesus junto conosco, amém? Venham, venham. Outro dia eu estava sentado escutando a pregação da Neuza Itioca. Outro dia eu estava sentado escutando o apóstolo Alice falar. Outro dia. Mas hoje o Senhor me dá a honra de sentar com pessoas como eles à mesa. É isso que a Bíblia diz, amém? Deus tira a gente da sarjeta, do pó da terra e nos faz assentar com os príncipes. Cara, é demais. É demais me assentar com os príncipes. Olha eu, Pai. Olha eu aqui, Pai. Aonde o Senhor me colocou? Deus pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. É só você querer. É só você dizer: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, eu não quero ter uma vida fútil. Eu quero ser usado para que pessoas te conheçam de verdade, conheçam o teu poder. Eu vim aqui por causa disso, para te dizer que é inenarrável o que Deus vai fazer com você. Se ponha de pé em nome de Jesus.